Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui então a gravação da nossa terceira palestra do projeto de extensão. Não vou apresentar os palestrantes, né? Porque vocês já conhecem. Hoje a gente volta com o professor Rafael e ele vai falar com a gente agora coisas mais práticas. Então, assim, na sua vida, por onde você vai começar a se organizar nas suas questões financeiras, né? Vamos chamar então o professor Rafael, já pode vir, já pode entrar. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui novamente com vocês para a gente discutir esse tema tão importante que é a organização financeira dos indivíduos. Eu vou compartilhar novamente com vocês aqui, que nem a gente fez da última vez, o OneNote, e aí a gente vai conseguir, eu consigo anotar algumas coisas para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, pessoal, então a palestra de hoje é Dicas de Organização Financeira e do Lar. E aí a gente vai ter uma série de discussões tentando trazer um pouco mais de prática para essa sequência, né, que a gente vem discutindo sobre a vida financeira. Sendo que a parte mais prática de todas é justamente na próxima palestra, onde eu vou mostrar para vocês dois softwares e a gente vai ali no software mexendo ponto a ponto e trazendo até um pouco mais de praticidade para isso que a gente vai discutir hoje. Mas é muito importante a gente discutir alguns pontos antes de chegar nesse ponto mais prático, para vocês ficarem entenderem muito bem como é que é controlar a sua vida financeira. Bom, então o primeiro tópico que a gente tem que discutir é por que controlar. Então, a nossa preocupação é justamente dizer, a gente está vendo essa discussão toda sobre finanças pessoais, mas qual é o motivo que eu tenho de controlar as minhas finanças, né? Bom, a primeira delas é saber quais são as minhas prioridades. Como assim? O que tem a ver? É muito importante pensar que a gente tem recursos limitados ao longo da nossa vida, seja de tempo, seja de dinheiro, seja de outros recursos. A gente tem um certo limite, a gente não consegue simplesmente gastar com tudo aquilo que a gente deseja. Então, sempre quando eu estou pensando em como controlar o meu dinheiro, eu estou pensando em como priorizar os meus gastos. Se eu vou priorizar para aplicar em um determinado recurso, eu deixo de aplicar em diversos outros recursos. E agora, se eu não tenho controle nenhum, eu simplesmente não sei quais são as minhas prioridades, porque eu mal sei onde é que está indo o meu dinheiro no final do mês. Então, às vezes, tem um gasto que eu acho até bem pouco importante, porém, eu despendo muito dinheiro, simplesmente por, às vezes, nem pensar que eu estou despendendo tanto dinheiro. Às vezes, comprar coisas mais supérfluas no supermercado, às vezes isso faz com que a minha conta do supermercado aumente muito. E como são coisas que estão junto das compras essenciais, eu não percebo que eu gasto muito dinheiro nesse item. Então, esse é um dos principais motivos para a gente controlar os gastos. Um outro motivo é saber a real necessidade das coisas. Se você controla os seus gastos, você começa a se preocupar. Eu preciso disso ou não preciso disso? Será que efetivamente vale a pena gastar aquele dinheiro? Quando eu estou controlando, eu sei que está faltando dinheiro em outros momentos que eu queria gastar e eu não gasto. E aí, aquilo que eu estou gastando, eu começo a me perguntar, pô, será que realmente vale a pena gastar nisso e não em outra coisa? Será que vale a pena comprar chocolates e guloseimas no supermercado e não guardar esse dinheiro para jantar fora com a minha esposa, por exemplo? Saber para onde vai o seu dinheiro, saber onde é que está assim, dos seus gastos pessoais. Muitas vezes a gente não sabe disso, a gente acaba gastando e aí muitas vezes até no cartão de crédito, né? Você vai passando as coisas no cartão de crédito, no final do mês você sabe que o seu cartão de crédito está mais ou menos um total, mas você não sabe exatamente para onde foi esse dinheiro no meio do caminho. Bom, não ser pego de surpresa com gasto imprevisto, à medida que você controla o seu dinheiro, você começa a se preparar para para momentos em que você teve um gasto que você não tinha a menor ideia que ia acontecer, então o seu carro quebrou, ou teve que fazer uma viagem de emergência, você está se preparando para aquele momento. Reduzir gastos, se você não controla, você não consegue reduzir, porque você não sabe onde é que está indo os seus gastos, então se você quer ter uma saúde financeira mais adequada, você precisa reduzir gastos muitas vezes, você precisa saber aonde reduzir e planejar alguns gastos e desejos. Então, você, eu quero trocar de carro, eu quero trocar de casa, eu quero fazer uma viagem que é um pouco mais dispendiosa, eu preciso controlar para conseguir planejar e reservar um recurso para fazer esse tipo de gasto. Bom, então, nossa segunda discussão muito importante seria como controlar suas finanças, que é a forma, né, como a gente vai fazer isso. Bom, a forma é a gente sempre pensar nos nossos gastos. A gente vai pensar neles e vai anotá-los, de maneira que ficar mais fácil para cada um. Na próxima palestra a gente vai ver dois sistemas.
Mas, de repente, para uma pessoa que gosta de escrever, tem um diário, tem uma agenda que está sempre consigo, preferir anotar na agenda, não tem problema nenhum. Às vezes pode só dar um pouco mais de trabalho, mas a ideia é fazer da melhor maneira que se adequa a cada pessoa. Então, basicamente, você precisa anotar, você precisa reconhecer e classificar esses gastos periodicamente. Não acho ideal fazer isso o tempo todo, por exemplo, sai, já tem que anotar, mas se você fizer isso de cada 2 dias, 3 dias, é o suficiente para você conseguir lembrar o que você gastou e efetivamente fazê-lo, efetivamente anotar. Bom, uma outra dica que é muito importante é usar apenas uma conta corrente. Muitas vezes a gente tem até mais uma conta corrente, até por necessidade. Você tem uma conta corrente onde você recebe seu salário, outras vezes tem uma conta corrente, por exemplo, uma conta da Caixa, que é onde você paga um financiamento imobiliário. E você precisa ter essas duas contas correntes. Mas quanto mais conta corrente você tiver e mais gastos você fizer em cada conta corrente, você acaba tendo dificuldade de controlar e saber onde é que está indo cada gasto. Então, o ideal é ter uma conta corrente onde você movimenta, faz toda a sua vida financeira. E as outras contas correntes ficam ali só porque elas são essenciais. Então, você tem um financiamento imobiliário na Caixa, você tem que pagar aquela parcela, mas você gosta de pagar suas contas no Banco do Brasil ou no Banco Inter, você usa uma conta para pagar e transfere para a Caixa aquele valor que você precisa para pagar o seu financiamento e pronto. E aí você gerencia a sua conta, fica muito mais fácil de gerenciar apenas uma conta. O ideal, até para economizar um pouco, na medida do possível, usar contas sem taxas. Então, hoje a gente tem muitas contas digitais que não te cobram quase nada para você manter a conta e fazer suas principais transações. E mesmo nos bancos tradicionais, existe a possibilidade de cancelar o seu pacote de serviço. Ainda mais hoje em dia com o Pix, que não é cobrado da pessoa física, você pode cancelar o seu pacote de serviço, é lógico, analisando com calma antes para ver se efetivamente vale a pena, mas se usar só o Pix e assim não ter tarifa nenhuma na sua conta, mesmo nos bancos grandes. Bom, e aí uma dica parecida a essa também é com cartão de crédito. Se você descontrola o cartão de crédito e não consegue usar, é melhor não usar. Mas se você é uma pessoa organizada, consegue usar o cartão de crédito sem ficar extrapolando, sem ficar estourando, não tem problema nenhum. Mas o ideal também é ter um cartão de crédito só. Concentrar todos os seus contos no mesmo cartão de crédito, botar ali as datas de vencimento das suas faturas, isso não só do cartão de crédito, mas todo o resto, botar as datas de vencimento das faturas para próximo ali do recebimento do salário, que você já recebe, já paga todas as suas contas. E aí usa um cartão de crédito só que fica muito fácil de controlar o saldo do cartão, se está ficando muito alto, muito baixo, e quais foram as despesas. Até para você lançar depois essas despesas no controle pessoal, também ter uma conta e um cartão de crédito facilita muito do que ficar pegando informações de diversos lugares diferentes para fazer o seu próprio controle. Eu queria falar um pouco mais também sobre o próprio cartão de crédito. É muito importante a gente ter a noção que o cartão de crédito ele é uma dívida. O que significa o cartão de crédito uma dívida? O cartão de crédito é você está pegando um dinheiro que não é seu, um dinheiro do banco, e está usando aquele dinheiro e você só vai pagar no final do mês. É lógico que tem uma pequena simplificação aqui, porque o banco também vai pagar depois para a empresa que você comprou, mas você tem que tratar o cartão de crédito como dívida. Você vai estar, à medida que você está passando aqui no cartão de crédito, você não está usando o seu próprio dinheiro, você está usando o dinheiro do banco. E se você não pagar aquela fatura, aquele juros vai vir muito alto. Por que isso é importante? Porque às vezes as pessoas tratam o cartão de crédito como se fosse uma categoria de gastos. Então você tem lá no seu controle pessoal, você tem aluguel, você tem água, você tem luz, você tem valor do cartão de crédito. Opa, isso aqui é um problema, porque o valor do cartão de crédito você pode passar tudo. Você pode passar desde coisas essenciais, como supermercado ou remédios, até coisas supérfluas, como compras que você nem precisaria fazer, ou como passeios e etc. Então, isso tudo entrar no mesmo bolo dificulta muito a vida, o controle financeiro. E tem que sempre ter na cabeça, o cartão de crédito é uma dívida, e eu preciso quitar essa dívida quando o cartão de crédito vencer, senão os juros vai acabar sendo muito pesado no meu dia a dia. Aproveitando essa ideia de dívida do cartão de crédito, eu tenho algumas considerações para falar sobre empréstimos. Bom, o empréstimo, quando a gente pega um empréstimo, é sempre importante a gente ter na cabeça que o empréstimo eu assumo uma parcela e que essa parcela é igual a um juros mais uma amortização, mais um principal, né? Mais a amortização do principal. O que isso significa? Significa que toda parcela que eu pago um pedacinho ali do principal. Então eu peguei R$ 10.000 emprestado em 10, sabe, 20 meses.
todo mês eu pago um pedaço daquele principal, que é referente àqueles R$ 20.000, mais os juros sobre aquela operação. E esses juros, é importante pensar que ele não é um juros sobre a parcela, ele é um juros sobre o capital que eu estou devendo. Então, quando eu pago a parcela, principalmente se eu parcelo em muito tempo, a minha parcela é basicamente juros. Eu vou amortizando só um pouquinho todo mês. Isso, o empréstimo ele é válido, por exemplo, quando eu tenho um plano, eu pensei, eu vou fazer o empréstimo de maneira organizada, eu vou colocar aquele dinheiro numa coisa que não seja o meu consumo ali mensal, seja uma coisa que eu vou comprar um carro, ou vou fazer uma viagem, mas que eu adapte aquilo, aquela parcela do meu consumo mensal, porque se eu pago o meu consumo mensal, no mês seguinte, por exemplo, se eu pego um empréstimo para pagar supermercado, no mês seguinte eu tenho que fazer o supermercado de novo, só que agora eu já não tinha dinheiro para fazer o supermercado, agora eu tenho que fazer o supermercado e eu ainda tenho que pagar mais uma parcela de empréstimo. É importante ter muito cuidado com isso. E é importante ter em cabeça que sempre que eu pago um valor adicional no meu empréstimo, ou seja, eu vou antecipando a quitação desse empréstimo, aquele valor adicional, eu já paguei os juros daquele mês. Então, aquele valor adicional ele vai inteiro quitar lá aqueles 20 mil que eu peguei emprestado. Isso faz com que o meu empréstimo acabe muito mais rápido. Então, na medida possível, sempre é bom a gente tentar antecipar o empréstimo e quitar isso. É lógico que caso a caso pode ter momentos em que essa não vai ser exatamente a melhor solução, mas de uma regra geral, principalmente quando a gente tem um empréstimo com juros altos, é o que vale a pena. Bom, e aí a gente tem agora um próximo tópico que é sobre despesas. Bom, eu boto aqui, vou botar entre aspas aqui, eu gosto de separar as despesas entre fixas e variáveis. Mas por que entre aspas? Porque não é exatamente isso. Se eu for pegar a rigor o conceito de despesas fixas e variáveis, não vai ser exatamente como eu vou falar. Então, primeiro, o que são despesas? São os meus gastos mensais para viver aquele mês. Então, se eu separo um dinheiro para, por exemplo, eu estou amortizando um empréstimo, eu separo um dinheiro para comprar um carro, alguma coisa assim, não é despesa. Mas despesa é o supermercado, a luz, a escola dos filhos, o material escolar, tudo aquilo que eu preciso gastar no mês ali para que a minha vida aconteça. E o que eu estou falando aqui de despesas fixas e variáveis? Você pode chamar de outro nome, não tem problema, mas o que eu gosto de separar as despesas são em duas fases, duas categorias. Separar entre gastos que são difíceis de se vincular, nesses gastos eu chamo de despesas fixas, e gastos que são mais fáceis de se desvincular, que são as despesas variáveis. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu tenho um contrato de academia. Eu fiz um contrato de 12 meses. Esse contrato ele tem multa se eu cancelar ele antecipadamente. Às vezes as multas são até altas. É difícil de um mês para o outro simplesmente cancelar esse contrato. Então, eu costumo chamar isso de despesa fixa. Aí vai entrar escola, vai entrar IPTU que você tem que pagar, vai entrar plano de saúde, vai entrar condomínio, eletricidade, telefone, água e assim por diante. Já as despesas variáveis são despesas que eu considero que é fácil ali de você fazer pequenos ajustes. Então, você teve um mês mais apertado, entrou menos dinheiro, teve menos renda, você consegue facilmente reduzir. Então, o supermercado, por exemplo. O supermercado é comida, mas às vezes naquele mês você vai diminuir um pouco as coisas mais supérfluas que você compra no supermercado, ou vai diminuir um pouco a ida na padaria, ou vai comprar menos livros, ou vai tentar controlar a roupa, o gasto com roupa, né, com vestuário, você vai diminuir. E aí você consegue, de um mês num mês que está mais apertado, você fazer esses pequenos ajustes rapidamente, sem muito impacto na sua vida, porque você não vai ter que despender de multa. Você deixar de comprar uma roupa esse mês para comprar no mês que vem, você não paga multa nenhuma por isso. Então é um pouco mais fácil. Eu acho essa divisão muito, muito importante para o nosso controle financeiro. Por que isso? Porque se eu começo a ter uma boa noção de quais são aquelas contas que eu consigo rapidamente ajustar, no momento em que eu precisar, eu rapidamente ajusto. E aí eu não vou prolongar uma situação ruim, um momento em que eu tive uma entrada de receitas menor por muito tempo. Eu consigo me ajustar e não me endividar. Seria essa a ideia. Bom, e aí eu estou falando então de categorizar as despesas, e aí eu gosto de falar então de uma coisa que a gente chama de plano de contas. Que na verdade nada mais é do que justamente criar categorias. Como assim criar categorias? Você precisa categorizar os seus gastos. Espera aí, posso criar uma conta, por exemplo, chamada alimentação. Essa conta com alimentação eu vou colocar supermercado e padaria. Aí eu posso criar uma conta com saúde. Nessa conta de saúde eu posso criar, por exemplo, remédios, um médico que eu tive que pagar privado, ou alguma outra despesa com tratamentos médicos, exames, assim por diante.
Eu posso categorizar, por exemplo, compras pessoais. Então, aquelas compras extras que você faz por mês, categorizar livros, doações que você faz. Por exemplo, eu gosto muito de botar uma conta de alimentação, que engloba supermercado e padaria, e outra de refeições fora, para eu saber se eu estou gastando muito comendo na rua em relação ao supermercado, e eu posso tentar economizar comendo mais em casa, coisa do gênero. Presentes, às vezes você volta na categoria de presentes para as pessoas, presentes para terceiros, etc. Lá, pensando mais nos nossos gastos mais difíceis de se desvincular, as despesas que eu chamei de despesas fixas, eu posso criar categorias de plano de saúde, categoria de assinaturas como Netflix e assim por diante, condomínio, eletricidade, taxas bancárias e etc. E aí, nisso, inclusive, a gente vai ter também as despesas financeiras. O ideal, na medida do possível, é que você consiga pegar os seus empréstimos e separar. Aí, muitas vezes, os bancos já mostram isso. Se você pedir para eles um relatório do seu empréstimo, vai te mostrar o que é juros de cada parcela e o que é amortização. Os juros daquela parcela, ele é uma despesa financeira para você. É o que você está pagando porque você tem um dinheiro emprestado. A amortização, não. A amortização, você só está quitando um pedaço da sua dívida, mas nos seus juros ele vai para a sua despesa financeira. Agora, a gente vai falar de origem e destinação de recursos. Tem uma brincadeira aqui que é o copo da vida financeira. O que é isso? Primeiro, origem e destinação de recursos. É importante quando a gente pensa na vida financeira, normalmente a gente pensa só em eu ganho tanto, eu pago tanto. Eu penso em receitas e despesas. Eu quero expandir um pouco essa noção, porque muitas vezes a gente vai ter gastos ou origens de recursos que não é exatamente a minha receita. Eu vou detalhar isso para vocês. Mas o primeiro, mais importante de tudo, é essa espécie de brincadeira, né? O copo da vida financeira. É importante você pensar, imagina que você tem um copo e esse copo tem um buraco no fundo dele. E esse buraco, ele representa justamente as suas despesas, a sua destinação de recursos, aquilo que está saindo de recursos da sua vida. E o copo, você vai tentar encher ele justamente com as suas receitas, com aquilo que você está ganhando, com a sua origem de recursos, com aquilo que você está ganhando de dinheiro. Quando você encher esse copo, se aquele buraco é um buraco controlado, um buraco pequeno, você vai sempre acumular um pouco de água no copo mais do que está saindo ali embaixo. Ou seja, no momento em que você não tem origem de recursos, você não tem uma reserva para gastar durante um período. Você ainda tem um pouco de água no copo e aquela água vai demorando um pouco para acabar. Agora, se o buraco do copo é muito grande, quando você colocar água, ele vai imediatamente sair inteiro e você vive uma vida que você está correndo atrás de dinheiro o tempo todo para pagar suas contas desesperado, porque você não consegue ter um controle sobre essa vazão de saída de recursos. Bom, e essa imagem que a gente cria em relação ao copo, ela é muito importante por quê? Porque a gente tem que ter na nossa cabeça que o dinheiro ele é um só. E a gente, naturalmente, a gente tende a fazer uma coisa que chama contabilidade mental, que é o quê? Separar as contas de receita e despesas numa contabilidade mental onde uma acaba não afetando a outra. Na nossa imaginação, não afeta a outra. Então, por exemplo, você tem suas contas controladas, no mês você ficou doente e precisou comprar um remédio caro. Aí você pensa, pô, eu tenho que comprar o remédio, não posso fazer nada, tenho que comprar o remédio porque eu estou doente. Ótimo, você compra o remédio. Mas imediatamente no momento que você teve esse gasto com o remédio, você já tem que pensar que a sua origem de recurso ela é uma só. Então, se você deve gastar mais com o remédio num determinado mês, você vai precisar economizar em outro lugar. Não é, o fato de você estar doente não justifica que você descontrole a sua vida financeira. Você tem que gastar aqui, então eu vou tirar de outro lugar, ou então vou usar uma reserva, ou então vou reajustar as minhas contas para suportar aquele gasto adicional. Porque é muito comum a gente ouvir as pessoas falando justamente, não, eu estou ruim, mas eu estou ruim porque eu tive que comprar um remédio caro. Mas peraí, isso aí não é justificativa para você estar ruim. Entendeu? Você teve que comprar um remédio, você tem que se adequar a essa realidade. Bom, e aí então a gente precisa falar de patrimônio e dívidas. O que significa isso? Quando eu falei receitas e despesas, estou pensando no meu gasto mensal, na minha receita mensal. Mas eu tenho outras origens e outras destinações de recurso. Então, para isso eu preciso pensar justamente o que é meu patrimônio, o que são minhas dívidas. De maneira semelhante dentro da contabilidade empresarial, a gente chama de ativo e passivo. Né? Patrimônio, por exemplo, eu tenho um carro é um patrimônio. Se eu comprei aquele carro,
ele está lá guardado, eu posso vendê-lo em algum momento e recuperar esse recurso. Então, ele não é propriamente a compra do carro, não é propriamente uma despesa em si. Lógico que a deteriorização do carro a gente pode considerar como despesa, mas o patrimônio do carro está lá. Eu posso vender, eu posso reaver aquele patrimônio. Ou uma casa, por exemplo, aquele valor que eu estou pagando para a casa é um patrimônio, ela está ali, eu posso vendê-la. E dívidas, por outro lado, também ela pode ser inclusive uma origem de recurso. Né? Eu peguei a dívida que me originou recursos para o meu mês. Isso eu tenho que ter isso muito claro na minha cabeça, porque é comum, por exemplo, você vai no seu mercado e a pessoa pergunta, você quer parcelar a sua compra? Quero, vou parcelar em 3 vezes o seu mercado. Peraí, mês que vem eu tenho outro mercado para pagar. Como assim eu estou parcelando 3 vezes? Eu estou criando uma dívida, um contas a pagar ali de 3 meses, em que vai me embolar no mês seguinte, porque esse mês eu tenho a sensação de que o seu mercado não foi tão alto, porque o meu cartão de crédito não subiu tanto, porque está parcelado. Eu tive uma origem de recursos devido ao parcelamento do meu supermercado. E essa origem de recursos fez eu me sentir um pouco mais rico esse mês, só que com uma grave consequência no mês seguinte. Então, por isso a gente tem que ter sempre na cabeça de onde é que vem os recursos e para onde é que vão. E eu vou detalhar um pouco mais logo em seguida. Então, a gente tem que pensar, o meu recurso ele vem do meu próprio recurso, ou seja, do meu trabalho, do meu salário, ou ele pode vir de dívida. E a destinação dele sempre pode ser para despesas, que eu estou incorrendo no supermercado, gasolina, ônibus, plano de saúde, etc., ou para o patrimônio, uma compra de um carro, uma compra de uma casa, e assim por diante, investimento numa empresa. E aí eu preciso me preocupar exatamente com essa circulação de recursos. E aí vem então o nosso detalhamento, que eu vou falar da origem de recursos. A origem de recursos, eu gosto de separar ela em algumas classificações. Vou até anotar para vocês aqui. A primeira delas é a receita ordinária. Bom, a receita ordinária, ela é aquele meu salário habitual que eu recebo todo mês. Então, o interessante de tudo é sempre pensar, as minhas despesas, o ideal é que elas fiquem dentro da minha receita ordinária, ou seja, minha receita ordinária consiga pagar todas as minhas despesas no determinado mês, para que eu não tenha problemas financeiros. Então, receita ordinária é aquilo que eu recebo, normalmente ali um salário, tirando inclusive até os extras. Se você tem o seu emprego e você faz um extra por fora, eu até recomendo que tire de considerar o seu extra como receita ordinária. Eu considero ele como receita extraordinária. Por que receita extraordinária? Porque aquilo está extra, então não está na sua base de gastos do mês. Não está contrapondo, né, a sua base de gasto do mês. É uma receita que veio a mais. Ela tem que ser recebida como uma receita a mais para você poder ou fazer uma reserva, ou fazer uma aquisição um pouco mais cara, mas destinar ela separada daquilo que você está habituado a gastar. E aí é bom a gente separar justamente as duas para você conseguir comparar sempre elas com as suas despesas e saber se você está se encaminhando para melhorar ou para piorar a sua vida financeira. Por exemplo, lógico que depende de caso a caso. Por exemplo, eu recomendo até que a receita extraordinária, via de regra, seja o férias, né, o terço de férias e 13º salário, seja considerado como receita extraordinária. Porque se você conseguir manter a sua vida nas suas receitas ordinárias e desconsiderar férias e 13º como receita ordinária, você sempre vai ter um dinheirinho, uma folguinha ali a mais para fazer um ajuste na sua vida, para fazer um gasto maior ou para quitar uma dívida que você precisa quitar. Outro que eu já dei um exemplo para vocês, né? Outro fonte de receita é o aumento de cartão de crédito, que eu gosto de destacar porque à medida que você vai parcelando suas compras, você está se endividando no futuro, você está aumentando o seu valor do cartão de crédito, a somatória total, não da fatura do próximo mês, mas a somatória de todas as faturas que você está devendo. Você vai aumentando isso, e isso vai te dando uma sensação de riqueza no presente, porque você gastou, você recebeu, você comprou, foi na loja, comprou um computador e parcelou em 12 meses. Você recebeu aquele computador hoje, mas você financiou ele por 12 meses, você aumentou o seu valor total, o uso do limite do seu cartão de crédito. E isso fez com que você tivesse um bem hoje, mas comprometesse todos os períodos seguintes. Então, isso é considerado também uma origem de recursos. Outra origem de recursos, aumento de contas a pagar. Então, se você pegou alguma coisa e parcelou no boleto também, contas a pagar, não é propriamente cartão de crédito, mas exatamente o mesmo raciocínio. Aumento de empréstimos. Você pegou um empréstimo, você também está recebendo um dinheiro hoje, comprometendo seus problemas futuros, seus fluxos de caixa futuros. Então, esse aumento de crédito deu um dinheiro hoje, ele foi uma origem de recurso para você. Depois você vai ter que pagar, ele vai ser um destino de recurso, mas agora ele é uma origem de recurso. E como você vai aplicar essa origem de recurso é muito importante para você não ter problemas no futuro.
Outra origem de recursos é redução de ativos financeiros. Como assim? Ah, eu tenho um investimento, eu tenho um CDB, eu tenho um dinheiro guardado na poupança. Quando eu uso esse dinheiro, eu estou reduzindo uma reserva que eu já tinha. E aí eu vou chamar isso de redução de ativos financeiros. Eu também não estou usando a minha receita ordinária, eu estou usando um valor que eu tinha guardado. E por fim, eu tenho então a minha redução de ativos fixos. Ah, eu tinha um carro, eu vendi esse carro. Então, se eu vendi esse carro, eu reduzi meu ativo fixo. Eu vendi uma casa, ou vendi um móvel que eu tinha. Então, tudo isso é uma redução de ativos. É patrimônio que eu tinha, eu estou me desfazendo. Por que é importante ter essa noção? Porque à medida que eu me desfaço de patrimônio, não necessariamente a minha receita do mês ela está mudando. Mas eu estou tendo uma sensação de riqueza, porque eu tenho um recurso que entrou naquela venda. Mas eu também estou me desfazendo de alguma coisa que provavelmente me dava bem-estar. Do outro lado, então, eu tenho minha destinação de recursos. O que é minha destinação de recursos? Já são as minhas despesas. Despesas, né, que a gente separou entre fixas e despesas variáveis. Lógico, fazendo a ressalva que conceitualmente não é bem despesa fixa e variável, mas é assim que eu achei mais cômodo de chamar. E eu também tenho as minhas despesas financeiras. As despesas financeiras sempre é bom deixar muito bem separado, porque as minhas despesas financeiras me mostram o quanto que eu estou pagando de juros pelo fato de eu ter tido uma origem de recursos que me custa esses juros. Então eu peguei um empréstimo, quanto eu estou comprometendo a minha vida hoje, porque eu tenho um empréstimo a pagar. E é muito importante ter essa noção para a gente saber o quanto que a nossa vida melhoraria caso eu quitasse meus empréstimos. Redução de cartão de crédito. Se eu começo a quitar os meus cartões de crédito, por exemplo, com parcelas que tinham no passado, eu estou reduzindo aquele valor do cartão de crédito. E aí eu estou conseguindo, então, eu estou dando uma destinação de recursos. Nesse caso, uma destinação de recursos que vai melhorar o meu fluxo futuro de caixa, vai melhorar a minha vida futura. Então, o ideal é sempre tentar também reduzir o cartão de crédito e reconhecer isso como uma destinação legítima de recursos. Da mesmo sentido, eu tenho a redução de contas a pagar. Exatamente a mesma ideia. Eu tenho um boleto, eu passo alguma coisa no boleto em 12 vezes. À medida que eu vou quitando esses boletos, eu vou reduzindo esse meu saldo de contas a pagar. Ou seja, eu vou diminuindo o meu comprometimento de fluxo de caixa futuro. Amortização de empréstimos. Então, à medida que eu vou quitando, seja as parcelas virtuais, ou seja, adicionando amortização às minhas parcelas mês a mês, eu estou destinando um recurso ali que é simplesmente para pagar alguma dívida que eu fiz no passado. Outro destino de recurso é o meu aumento de ativos financeiros. Ou seja, eu estou criando uma reserva adicional para o momento de infortúnio futuro. Então, se eu tenho algum problema futuro, eu criei uma reserva que vai me ajudar no outro momento. Então, eu estou guardando para fazer uma viagem, então eu estou guardando para comprar uma casa, comprar um carro e assim por diante. E, por fim, então, eu tenho o meu aumento de ativos fixos. Ou seja, eu comprei um carro, eu estou deixando, não é uma despesa a compra do carro, mas estou destinando um recurso para eu ter um patrimônio que vai ficar ali, vai me dar mais bem-estar. É importante a gente sempre separar isso. Despesas, o que está aqui como despesas, vou marcar para vocês, o que está aqui como despesas é aquele meu custo do mês. E eu preciso entender que, além daquele meu custo do mês, tem coisas que puxam os meus recursos e que eu posso, às vezes, perder o controle porque eu não sei muito bem para onde é que está indo o dinheiro. Então, se eu tenho muito parcelamento no cartão de crédito, aquilo nos meses seguintes vai consumir uma boa parte dos meus recursos e que não é minha despesa, não é o meu supermercado naquele mês, né? Por exemplo, eu passo de um supermercado no mês. No mês seguinte, aquela parcela não é mais de supermercado. Ela é um passivo, uma dívida que eu trouxe de um mês para o outro, que está me drenando. Além daquela dívida, ela tem que gastar um valor parecido com o que eu gastei no mês anterior do supermercado. E aí isso pode ir virando uma bola de neve, onde coisas que não são a minha despesa do mês, aquilo que eu preciso gastar no mês a mês, continuam drenando todos os meus recursos e me dificultando a viver, né, a ter um bem-estar naquele mês específico. E por fim, o último tópico que eu quero apresentar para vocês é justamente a ideia de sobra financeira. Então, tudo aqui que a gente está organizando é justamente para tentar gerar uma sobra financeira, tentar gerar
algum valor ali que só para eu poder fazer uma viagem, para eu poder trocar de carro, para eu poder investir, mas tudo de maneira organizada, sem precisar ficar desesperado no mês, porque simplesmente eu não consigo pagar as contas, eu tenho que ficar correndo atrás de recursos ou de empréstimos para conseguir pagar as contas. E por que é tão interessante a gente ter uma sobra financeira? Para a gente poder planejar o futuro, para a gente poder planejar uma viagem, planejar gastos, trazer bem-estar para a nossa vida, para a gente reservar o dinheiro para fazer isso. Então, para imprevistos, para fazer compras maiores, sonhos ou até mesmo viagens, eu poder fazer essas coisas sem precisar ficar desesperado. Ah, o carro quebrou, tudo bem, eu tenho uma reserva financeira. Ah, precisei viajar porque um parente está doente, tudo bem, eu tenho uma reserva financeira. Ah, eu quero viajar no final do ano com a minha família porque a gente quer descansar, quer conhecer um lugar novo. Ótimo, eu tenho uma reserva financeira separada para isso. E essa que é a ideia. Bom, pessoal, os tópicos que eu trouxe para vocês hoje são esses. Eu espero que tenha sido útil para todo mundo essa pequena discussão. E aí no próximo vídeo que a gente vai gravar, na próxima palestra, a gente vai trazer então 2 sistemas que vão ser mais aplicados para que você consiga no mês a mês controlar e saber como é que está exatamente a sua vida financeira. Eu vou passar então para a professora Jaqueline para ela poder fazer o encerramento do evento. Olá, Roberto, tudo bom? Você quer fazer algum comentário? O chat está aberto. E se você quiser puxar o microfone, também está aberto. tá chegando na aula, né? Porque muitas pessoas estão com essa situação, né? Eles estão num momento de transferência agora, né? De transporte de um lugar para o outro. E aí, por isso, a gente já disponibilizou as palestras anteriores no YouTube. Você consegue acessar os links pela nossa plataforma do Event3. Mesmo que a data esteja passada, você acessa lá e a transmissão online vai direto para o link do YouTube. E aí você consegue ver como foi a primeira palestra e consegue acessar também a segunda palestra. Essa aqui, até o fim da semana, vai estar lá também no YouTube, então você consegue revisar tranquilamente. E a palestra da semana que vem, acho que é semana que vem, se não me engano a data, ou daqui a 15 dias, ela também vai parar no YouTube. Então, todas as pessoas que não estão conseguindo acessar agora, que mandam as mensagens, estão implorando aí para ver os vídeos mais tarde, vão ter acesso todos ao material, não tem problema. Então, pessoal, é isso. O professor passou a teoria do que a gente anota para conseguir se controlar, e aí semana que vem ele vai ensinar como é que a gente usa 2 softwares diferentes, um mais simples, outro um pouquinho mais difícil, mas ambos completamente acessíveis, gratuitos, todo mundo, assim. O ideal é que todas as pessoas consigam acessar e possam tirar, né, o benefício de ter suas contas controladas, né? Conseguir conquistar os seus sonhos, enfim. Então, era isso. Se ninguém tem nenhum comentário, eu vou encerrar por aqui. Já já a gente edita e coloca disponível no YouTube para todo mundo assistir. Muito obrigada.